Sejam bem-vindos à primeira aula de Administração Aplicada à Engenharia de Segurança. O conteúdo dessas aulas foram criados a partir das notas de aula do curso de Especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho e pesquisas avulsas realizadas sobre o tema desta disciplina. A segurança no trabalho, ela nasce da administração. A segurança no trabalho, ela não surgiu sozinha. Ela é o resultado direto da evolução da administração, que precisou organizar pessoas, processos, máquinas e ambientes para evitar acidentes e garantir uma maior produtividade. Antes da administração moderna, nós tínhamos processos que eram muito complexos de se organizar e padronizar. Necessitavam, basicamente, do trabalho manual e levavam-se muito tempo para concluir empreendimentos. Isso veio a melhorar com o advento do motor a vapor. O motor a vapor ele foi o grande ponto de virada e o início da Revolução Industrial. A partir do motor a vapor, nós conseguimos manufaturar uma série de produtos, dar escalabilidade para esses produtos e assim garantir a formação de linhas de produção. A história da administração ela passa pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela teve como principal berço a Inglaterra no século XVIII, através da definição das fábricas, do êxodo rural, essa vinda dessa população para a cidade para trabalhar em indústrias e iniciar o processo de maquinofatura, ou seja, a produção com auxílio dessas máquinas na confecção de determinados produtos. Principalmente, o início da Revolução Industrial se deu na indústria têxtil, com a escalabilidade dos produtos têxteis. A Revolução Industrial, ponto de virada. A mecanização ela aumentou a produção, mas ela criou também alguns problemas. Acidentes graves e constantes, fadiga extrema, ausência de regras dentro do ambiente de trabalho, e os ambientes eram muito insalubres. Como a gente pode ver aqui na imagem à direita, o ambiente de fábrica ele era um ambiente desorganizado, onde tinha uma confusão de pessoas trabalhando dentro daquela linha de produção. Então era comum que ocorressem acidentes, era comum a bagunça, a sujeira. Tudo isso diminuía a produção e atrapalhava a linha de produção. A solução para isso foram criar métodos de administração para controlar esse caos que eram as primeiras fábricas. Com isso, a gente pode ver aqui na imagem da direita, criou-se ambientes mais organizados, que, em tese, se tornavam mais produtivos. Quando a gente pega a história da administração, nós vemos grande influência das teorias administrativas dentro do contexto da segurança no trabalho. As teorias administrativas, a implementação de uma administração dentro de uma planta fabril, ela ajudou a padronizar os produtos, a criar uma estrutura organizacional, a fazer gestão de processos, mas também ajudou a fazer uma análise dos riscos que comprometiam essa linha de produção, a motivação humana que levava a uma produção maior, uma cultura de segurança mais estabelecida para evitar acidentes e assim tornar aquela planta mais produtiva, num processo de melhoria contínua. Nós vamos ter a evolução da administração na visão de Taylor, quando ele começa a fazer seus estudos conhecidos como administração científica. Taylor, em 1903,
trouxe a eficiência por meio da padronização. E ele desenvolveu alguns pontos chaves. O estudo de tempos e movimentos dentro de uma linha produtiva, a definição do método certo de se realizar determinada tarefa, a seleção e treinamento do funcionário que iria realizar determinada tarefa, e ele também criou o papel da supervisão funcional. Então, a partir de agora, as cadeias produtivas elas iam ter o tempo e os movimentos necessários para aquela determinada produção, já ia saber através do método certo de como se fazer determinado produto. O funcionário já era treinado, selecionado e treinado para realizar determinada tarefa, e tinha o supervisor que ia ali tentar controlar esses pontos chaves para que nós pudéssemos atender ali a demanda produtiva. Mas Taylor ele não só ajudou a organização administrativa das fábricas, mas ele também influenciou muito a segurança no trabalho. A partir dos conceitos de Taylor, nós podemos derivar várias práticas da segurança no trabalho, como procedimentos seguros, a padronização de EPIs, a ergonomia. Quando a gente trabalha ali aquela questão de movimentação dentro do ambiente fabril, a gente está lidando com a ergonomia. A redução de improvisos, porque a gente tinha o método certo de se fazer determinada tarefa. E a questão do treinamento ser obrigatório, porque o treinamento obrigatório ele cria ali o alerta, a percepção, para que aquele funcionário ele saiba como realizar determinada tarefa. Aí, trazendo isso para a segurança no trabalho, reduziu improvisos, e o treinamento ele se tornou ali como um alerta para deixar sempre o nível de segurança alto dentro de uma determinada planta. Então fica bem claro que antes, sem o trabalho padronizado, a gente tinha o quê? Confusão, falhas de produção, nós tínhamos ali perdas de materiais e de mão de obra, tinha uma produtividade muito abalada sem as estruturas administrativas adequadas. E com o trabalho padronizado, a partir da administração científica de Taylor, nós vamos ter uma eficiência da linha produtiva maior, nós vamos ter uma coordenação de produção entre o colaborador e a produção mais efetiva, através do quê? Através da sequência de pontos chaves que ele relacionou na administração científica. Além de Taylor, nós temos um outro grande colaborador, que foi Fayol, que criou a teoria clássica. E Henry Fayol, ampliou a visão de padronização para toda a empresa. Ele criou as chamadas funções administrativas, onde a gente pode enxergar dentro de uma empresa diversas funções: a função técnica, a função comercial, a função financeira, função de segurança, funções contábeis. Mas todas essas funções elas tinham uma mesma estrutura: planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Então, dentro da criação dessas funções administrativas, a gente pega conceitos de linha de produção e atribui esses conceitos a determinadas funções, define atribuições e limites para a atuação de cada um dos elementos dentro de uma cadeia produtiva. Isso influenciou a segurança no trabalho com diversas práticas essenciais, como a criação de organogramas de segurança, CIP e SESMIT, a definição de responsabilidades de cada um dos atores envolvidos no processo de segurança,
o planejamento prévio de atividades, a base para o sistema de diversos programas da segurança no trabalho, como o programa de gerenciamento de risco. Um exemplo dessa organização administrativa, dessas funções administrativas, a gente pode dar na composição do SESMIT. No SESMIT, a gente tem um médico do trabalho, que cuida da parte de medicina do trabalho, o engenheiro de segurança no trabalho, tem o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança no trabalho, o auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho. Todos eles têm uma função bem definida dentro da cadeia da segurança do trabalho. Todos eles têm a sua atribuição bem definida dentro do SESMIT. Então, isso é um grande exemplo de funções administrativas que foi inspirado aonde? Lá na teoria de Fayol, nos conceitos de administração clássica lá. Outro grande colaborador para entender os processos administrativos foi Elton Mayo. Elton Mayo ele fez um experimento chamado as experiências de Hawthorne. Hawthorne era um bairro em Chicago e essas experiências elas mostraram a importância do fator humano dentro da cadeia produtiva. Como resultado dessas experiências, nós conseguimos ver que outros fatores, além dos físicos, como Taylor e Fayol previam lá, como a questão da iluminação, da disposição de máquinas, da questão da ergonomia, da posição que o trabalhador está lá para desenvolver determinada tarefa. Outros fatores, e fatores que a gente define como fatores humanos, eles também tinham influência dentro da cadeia produtiva, como, por exemplo, a motivação, a comunicação, o clima organizacional e o comportamento. Taylor conseguiu ver que, por mais que determinados grupos tivessem elevado ao limite a sua produção, já analisado todos aqueles fatores físicos, eles tinham uma produção maior devido a fatores humanos. Isso colaborava com o ambiente produtivo, tornava o ambiente mais produtivo do que outros ambientes que a gente tinha uma falta de motivação, uma comunicação inadequada, um clima organizacional mais punitivo. Então as pessoas tinham um comportamento mais retraído. E isso levou à diminuição do processo produtivo. Em contrapartida, nos outros ambientes, que era o contrário disto, a gente tinha um processo de produção mais elevado. Essas aplicações de Elton Mayo, elas se dão também na segurança do trabalho. A segurança ela passa a ter também o emocional e o comportamental, Então, através desses conceitos do fator humano, a gente consegue ter uma percepção de risco, uma comunicação melhor relacionada à segurança, a participação dos trabalhadores para discutir as dificuldades, os empecilhos que tem na realização de cada tarefa. Isso ajuda a contribuir para um comportamento mais seguro. Então, a partir das tratativas desses fatores humanos, voltando aqui na questão da comunicação, na questão do clima organizacional, então nós conseguimos ter um resultado de um ambiente de trabalho mais seguro, através dos quais nós temos uma diminuição do número de acidentes. Em síntese, a evolução administrativa ela mostra que a segurança do trabalho ela é técnica, humana, gerencial e estratégica. Nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar
as teorias comportamentais, sistêmicas e de contingência. Por hoje nós ficamos por aqui.